Hello students, I am teacher Neymar Geunon. I'm happy stay here with you. Hoje nós vamos começar a nossa aula, mas antes eu quero apresentar o nosso intérprete de Libras, que é o Guilherme, que está aqui na nossa companhia hoje, né? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó, time to study, hora de estudar, tá? Para você que está em casa, relaxa, senta na frente da televisão e vamos praticar inglês, ok? Primeiro, eu coloquei aqui um let's prevent, porque em tempos de pandemia é preciso prevenir. Let's prevent, vamos prevenir. Wear a mask, use a máscara. Keep your distance, permaneça distante. Stay at home, fique em casa. Wash your hands and use hand sanitizer, plural. Pessoal, coloquei aqui, ó, lave suas mãos e use álcool gel. Hand sanitizer é tipo um higienizador de mãos, mas hoje nas grandes revistas, em tudo que é jornal americano, que está tratando desse assunto sobre a pandemia, a gente vê muito assim, ó, hand sanitizer ou hand purell, que é uma marca que existe, mas que as pessoas colocam, né? A gente também tem muito isso no português. Tem produtos que a gente pega pela marca do produto e não pelo nome do que ele realmente é, certo? Hoje nós vamos falar sobre filmes e séries, about movies and series. Fiz aqui um script, que é um roteiro, né, sobre a nossa aula de hoje, para direcionar você o que a gente vai estudar. Então, primeiro, o uso dos filmes e séries para o estudo da língua inglesa é muito importante, porque trabalha a fala, a audição. Então, toda vez que a gente assiste um filme em inglês, pode colocar a legenda em português para treinar a audição. Ou você pode colocar o filme em português com a legenda em inglês para treinar a escrita e a leitura. Ok? Algumas noções gramaticais, porque no PET de vocês, nono ano, já tem uma grande parte da gramática, então lá está cobrando muito isso e vou dar uma pincelada aqui para vocês não terem dificuldade na hora de realizar os exercícios de vocês. A apresentação de vocabulário relativa a essa ferramenta. Qual ferramenta? Filmes e séries. Por quê? É uma ferramenta muito importante para o estudo da língua inglesa. Antes de começar, eu gosto de mostrar as habilidades. Toda pessoa, para ser fluente numa língua, ela precisa dominar as habilidades que a língua tem. Por exemplo, skills, habilidades, reading, writing, listening e speaking. Reading é a habilidade da leitura. O writing é a habilidade da escrita. Listening é a habilidade da audição. E speaking é a habilidade da fala. Então, para a gente ser fluente numa língua, é preciso a gente dominar essas habilidades. Tem gente, cada pessoa tem uma facilidade para uma habilidade diferente. Tem gente que tem uma facilidade maior na leitura, tem gente que tem uma facilidade maior na escrita, tem gente que tem uma habilidade maior na fala ou na audição. Mas é preciso trabalhar principalmente aquela habilidade que você tem dificuldade, para que você possa dominar a língua como um todo, né? Então, aqui eu perguntei, what's your best skill? Qual a sua melhor habilidade? É listening? É speaking? É reading? Ou writing? Né? Aí eu destaquei o listen, por quê? Porque os filmes e séries, eles trabalham muito a habilidade da audição, principalmente quando a gente coloca no inglês, para trabalhar muito isso. Também trabalha a fala, quando a gente trabalha a escrita, quando a gente coloca legenda, igual eu já expliquei. Lá no PET de vocês, o tema é os filmes, então lá tem os 32 melhores filmes que você não pode crescer sem assistir. Então eu peguei um pedacinho do texto que está lá para a gente fazer a leitura e mostrar para vocês. Some days, all you want to do after you get home from school and finish up your homework is throw on a pair of
Comfy, Sweatpants and Bing Some Iconic Movies. Então, Bing Some Iconic Movies. Bing significa, na nossa língua, no nosso termo, maratonar. Na verdade, o Bing é como se estivesse falando assim, é uma gíria para comer. Então, é como se estivesse falando assim, comer filmes icônicos. O que é isso? Maratonar, ficar lá, ó, se deliciando com esses filmes, ok? Então, aqui eu destaquei, ó, Begin Watching, que significa maratonar, watch several episodes, separate parts of a television series or program, one after another. Então, o que é isso? Assistir vários episódios, partes separadas de séries ou programas de TV, um após o outro. Ou seja, ficar o dia todo lá se deliciando com as séries e filmes e praticando o inglês junto com eles, tá, pessoal? Example, we begin to watch an entire season of Breaking Bad on Sunday. Então, nós estamos maratonando, né, com uma temporada de Breaking Bad, ok? Desses 32 filmes que você não pode crescer sem assistir, nós temos o Booksmart, Your Name, Love, Simon e Duff. Estes são apenas algumas sugestões de nomes de filme que você pode encontrar no seu pet lá, no seu material, para assistir quando quiser. Muitos de nós temos dúvidas ou achamos estranhas as supostas traduções dos nomes dos filmes que, muitas vezes, modificam totalmente do nome original. Né? Por exemplo, tem lá o Booksmart, que é fora de série. Your Name, a tradução fiel, seu nome. Love, Simon, com amor, Simon, e Duff, no próximo slide vocês vão ver o que significa. Então, para trazer o nome do filme para a nossa língua, o que é feito? Uma tradução? Nem sempre. Vejamos alguns exemplos. Booksmart, tá aqui, fora de série. Ah, mas não é livro esperto, porque book é livro, smart, esperto. Não, Booksmart já é um termo para designar o intelectual. Então, se a pessoa é intelectual, ela é chamada de book smart. O que é isso? Aquela pessoa que estuda, pessoa estudiosa, em cima dos livros mesmo, para adquirir o conhecimento. Assim como nós temos o street, que é a palavrinha rua, street smart, que é o conhecimento de vida, de vivência, ok? The first time é fiel à sua tradução, a primeira vez. E Duff, sigla de desengonçada, útil, feia e fofa. Esse filme Duff, que é muito interessante de assistir, ele trata de um tema atual que infelizmente está presente em nossas vidas, que é o bullying. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado com o bullying, porque isso pode estar prejudicando o outro, está fazendo o outro ficar tímido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. O Duff em inglês é Designated Ugly Fat Friend. Então, assistam esse filme, assistam em inglês, com legenda em português. Depois que assistiu, uma dica muito boa é que depois que você já assistiu o filme em português, já entendeu toda a história, você coloca esse filme em inglês. Porque como você já entendeu a história do filme, vai ficar mais fácil para você praticar a língua. Ah, mas qual que é o filme ideal para eu assistir quando eu estou aprendendo inglês? Bom, se você não tem muita habilidade, você pode começar com filmes de desenhos animados, de animação, porque esses filmes são gravados em estúdio, então fica com o inglês mais limpinho, sem interferência, de quando é um filme gravado numa cidade, né, na rua. Então, dentro do estúdio, esses filmes você tem a probabilidade de aprender mais, porque é aquele inglês mais puro, mais limpinho, ok? Aqui eu coloquei alguns gêneros de filmes, certo? Nós temos Adventure, Animation, Documentary, Musical, Horror, Drama e Science Fiction. Adventure, filmes de aventuras, ok? Animation, filmes de animação. Documentary, documentário. Musical, musical. Horror, terror. Drama, drama. E science fiction, ficção científica. Coloquei ali, quando criamos um ambiente para aprender inglês, trabalhamos melhor a fala e a audição. Por quê?
quando você tem um ambiente onde você está escutando a língua, você tem uma probabilidade maior de aprender mais rápido. Por quê? Ah, professor, quando a gente vai para fora, a gente aprende, quando a gente faz inglês aqui no Brasil, não aprende. Não, aprende, mas é o seguinte, quando a gente está aqui no Brasil, eu preciso tirar um tempinho, meia hora por dia, 1 hora, fazer aquele ambiente para a língua incorporar. Certo? Quando você vai para fora, você não tem como falar em outra língua a não ser aquela do país. Então, a probabilidade de você aprender é maior. Porém, você praticando e criando esse tempinho, esse ambiente, só escutando em inglês, você vai ter um desenvolvimento bem maior. Certo? Coloquei aqui algumas sentenças para a gente fazer umas análises gramaticais. Por quê? No PET de vocês, 9º ano, já tem muita gramática e lá está cobrando alguns tempos verbais. Então, para você não ter dificuldade de fazer em casa, eu coloquei aqui para a gente analisar essas sentenças e ver qual que é o tempo verbal de cada uma delas, ok? You are being watched with adventure films. Você está maratonando com filmes de aventura. I will watch animation movie. Você assistirá filmes de animação. The horror film starts at 3 p.m. O filme de terror começa às 3 horas da tarde. P.m. post-meridian, depois do meio-dia. E A.m. ante-meridian, antes do meio-dia. Então, se tem P.m. é porque é à tarde, certo? Se for A.m. é de manhã, ok? Tempo verbal. You are being watched with adventure films. A primeira sentença aí. Então, vamos analisar? Essa sentença encontra-se no present continuous, pois, em sua construção, temos a presença do verbo to be, are, e o verbo significativo com o ing, watching, ok? Então, por que é um tempo contínuo? Esse ing, ele faz o gerúndio de qualquer verbo. Então, por exemplo, assistir, watching, assistindo. Se fosse, por exemplo, o verbo caminhar, walk, walking, caminhando. Então, você vê que esse tempo está em continuidade, certo? Toda vez que eu tenho um verbo to be, igual ali, ó, you are, e o verbo significativo, que é being watched, com o ing, eu estou fazendo um tempo contínuo. Você está assistindo, significa que você está em continuidade, não terminou de assistir ainda, ok? I will watch animation movie. Próxima sentença. Essa sentença encontra-se no futuro com o will. Este tempo verbal será formado pela colocação do verbo auxiliar o will antes do verbo principal em sua forma natural. Expressa uma decisão feita no momento da fala, boa vontade e prontidão. Então, toda vez que eu coloco o will na frente de um verbo, eu levo esse verbo para o futuro, certo? Então, por exemplo, o verbo ler, read. O will read, lerá. O verbo escrever, o write. O will write, escreverá. Então, aqui é o will watch, assistirá. Então, eu assistirei um filme de animação, ok? The horror film starts at 3 p.m. Essa sentença encontra-se no simple present, pois sua construção, temos a presença do S no final do verbo significativo start. Isso nos mostra uma regra clara desse tempo verbal, que para a terceira pessoa do singular he, she, it, acrescenta-se o S no final dos verbos obedecendo regras. Então, toda vez que eu estou no simple present e não tem a presença do verbo to be, eu vou colocar para he, she, it, que é a terceira pessoa, ele ou ela, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisas, objetos, animais. Então, toda vez que eu tenho um verbo na terceira pessoa, eu tenho que colocar um S para mostrar que essa sentença está no presente. Fique atento, porque tem atividade dessa no PET de vocês, para não ter dificuldade de fazer, ok? Aqui também estou falando sobre a série Dark. É uma série
muito famosa, né? Então eu fiz um resuminho aqui, porque vale muito a pena você assistir, principalmente para criar esse ambiente. As séries são muito válidas para você maratonar, igual a gente está comentando aqui, esse termo muito atual hoje, né? Então aqui eu fiz um resuminho, bem pequeno, para não dar spoiler, né? O que é spoiler? A gente vai ver daqui a pouquinho. Uma viagem no tempo, desaparecimento, conflitos e ficção torna-se essa série um grande sucesso entre os adolescentes. Então, não posso falar mais que isso, porque senão eu vou estar contando a série. E você aí de casa precisa assistir e, principalmente, fazendo isso que eu falei, colocando em inglês, com legenda em português, ou às vezes em português, com a legenda em inglês, para trabalhar muito aí a questão do listen e do speaking, ok? O que é spoiler? Ah, vamos ver? É assistir um filme pela metade? É revelar informações sobre o filme? Ou é assistir o filme mais de uma vez? Acertou o aluno que respondeu revelar informações sobre o filme. Pessoal, aqui também, para a gente memorizar o que eu falei, eu fiz um exercíciozinho aí para vocês. Qual o significado de dark? O que é being what? Futuro, simple present. Então vamos responder? Qual que é o significado de dark? É maratonar? É escuro? S no final da terceira pessoa ou will? Acertou o student que falou escuro. O que é being what? Maratonar? S no final da terceira pessoa ou o will? Acertou quem respondeu maratonar. Futuro, o que tem a ver com futuro? S no final da terceira pessoa, o will, vamos pensar? Pensar aí em casa para ver o que vai ser a resposta? Então vamos lá, acertou, quem respondeu? Will. Simple present, S no final da terceira pessoa. Pessoal, só na terceira pessoa. He, she, it, ok? Ele e ela. It, ele e ela para coisas e animais. Então vamos relembrar? He, ele, she, ela, it, ele e ela para coisas e animais, ok? Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer pela aula de hoje. Né? Foi muito bom estar com vocês aqui. Para mim está sendo um prazer, né? Para mim, um prazer enorme poder levar o inglês aí para dentro da sua casa, no momento de pandemia, né? Eu quero agradecer demais a companhia de vocês, ok? Thanks for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. See, vejo. You, você. Next class, próxima aula, ok? Quero dizer também que as nossas aulas de inglês, eu quero que sejam muito produtivas, quero que vocês leiam o PET, façam tudo isso que eu falei com vocês e até a próxima aula, pessoal. Beijo grande e bye, bye!